Os enlaces ATM, Asynchronous Transfer Mode, possuem os mesmos objetivos dos enlaces Frame Relay, ou seja, a criação de circuitos entre redes locais. A diferença está em que as redes ATM possuem quadros bastante pequenos, de apenas 53 bytes. Esses quadros são chamados de células ATM. Quando comparado com uma rede Frame Relay, por exemplo, um quadro Frame Relay poderia atingir até 16K bytes, né? Então essas células ATM são bastante pequenas. Elas são pequenas para que seja possível, dentro de um mesmo fluxo, dentro de um mesmo circuito, que existam células carregando voz, outras células carregando dados e outras células carregando vídeo dentro de um mesmo circuito. E a diferenciação entre as células permite que se criem classes de tipos de aplicação e, consequentemente, se consiga aplicar técnicas de qualidade de serviço conforme o conteúdo de uma célula. Então, vocês imaginem que com células pequenas é muito mais fácil eu organizar os meus diferentes fluxos de dados dentro de um único circuito. Essa necessidade surge a partir do momento em que se começa a buscar a convergência de serviços, ou seja, o transporte de voz, de dados e de vídeo dentro de um mesmo circuito. Da mesma forma que os circuitos Frame Relay, os circuitos ATM também precisam de identificador. Esse identificador é formado por dois campos, né? O Virtual Path Identifier, o VPI, e o Virtual Circuit Identifier, o VCI. Então, o VPI em conjunto com o VCI, né, das redes ATM equivale ao DLCI das redes Frame Relay. Então, o Path identifica o caminho que deve ser seguido, qual a porta de saída, qual o caminho, né, dentro de uma porta de saída, e dentro desse caminho podem existir diversos circuitos, e aí então o VCI identifica qual circuito aquele quadro, aquela célula pertence. Então, utilizando o mesmo exemplo que nós temos da ligação entre uma matriz e uma filial 1, por exemplo, os switches ATM, então, ficam dentro da nuvem do prestador de serviço. Eu tenho roteadores na borda da rede local, na matriz, e um roteador na borda da rede local da filial. E agora, ao invés de utilizar o DLCI, eu vou utilizar, então, no roteador de borda, vou marcar as células com VPI, por exemplo, VPI1, VCI2, que vai identificar que aquela célula deve ser encaminhada para o switch 1. No switch 1 eu vou ter uma regra, né? Dizendo que se chegar com VPI1, VCI2, eu devo encaminhar, então, para o VPI2, VCI2, por exemplo, vou mandar para a porta 2 aqui, vai para o switch 3, do switch 3 encaminha switch 2, do switch 2 encaminha para o switch 3, do switch 3 encaminha para o roteador, então formando esse circuito. Da mesma maneira, os circuitos são estabelecidos manualmente pelo prestador de serviço, colocando então essas informações de VPI e VCI. As células elas possuem um cabeçalho diferente para a comunicação entre o roteador e o primeiro switch, e entre os switches que estão dentro da nuvem. A diferença está em um campo extra, né, na célula entre o roteador e o primeiro switch. Então, vamos analisar esses campos, né? Então, esse primeiro cabeçalho aqui é chamado de UNI, né, User Network Interface, é o cabeçalho utilizado nas células entre o roteador da rede local e o primeiro switch. Né? E entre os switches, daí se utiliza, então, né, o Network Interface, que é, então, esse segundo cabeçalho. Observem que a única diferença realmente é nesse primeiro campo, e aqui o VPI é um pouco maior, né, possibilitando um número maior de caminhos de path entre os switches da rede. Então, sendo os mesmos campos, né, o único campo extra é o Generic Flow Control, né, e esse campo não é utilizado na prática. Ele nunca foi padronizado, então na prática ele não é utilizado. Aí os outros campos que são utilizados, então, é o Virtual Path, né, o identificador de caminho, que é o caminho a ser utilizado pela célula, o identificador de circuito, né, que é qual o circuito que a célula deve utilizar dentro de um caminho,
né? O tipo de payload, que na realidade são 3 bits, né? O bit 1 identifica qual o tipo de dado, se é um dado de usuário ou um dado de controle. O bit 2 é um bit para identificação de congestionamento, se existe congestionamento ou não. E o bit 3, quando se utiliza o AL5, que nós vamos ver em seguida o que é uma classe, né, uma classificação, quando se utiliza um fluxo AL do tipo 5, ele identifica se é o final de um fluxo de células ou não. Então ele serve como um campo, né, composto por 3 bits para controle. Aqui nós temos o Cell Loss Priority, que indica uma célula descartável. É igual o DE do Frame Relay, né? Então, células marcadas com 1, nesse campo CLP, elas podem ser descartadas em casos de congestionamento. E aqui nós temos, então, um verificador de erros para o cabeçalho, né? Então, identifica problemas de integridade no cabeçalho da célula ATM. Então, o cabeçalho é bastante simples, né? O que é o AL? O AL é uma camada intermediária chamada de ATM Adaptation Layer. O que significa isso? Significa, então, que ao utilizarmos enlaces ATM, nós temos uma camada que é a camada física, né, a camada mais baixa. Acima dela nós temos a camada ATM, que é que nós acabamos de ver o cabeçalho. E acima nós temos ainda uma outra camada, né, chamada de AAL. Essa camada AL, ela serve para fornecer transparência às camadas superiores, no caso, ao nível de rede, né? Então, fornece transparência ao nível de rede da forma de funcionamento do ATM e fornece serviços de segmentação da célula, ou seja, é o AL que vai quebrar os datagramas em células e é o AAL que vai realizar a classificação das células. Então, como a gente viu, um dos objetivos do ATM é criar diferenciação entre células através de classificação, né? Então, através dessa classificação, através dessa diferenciação, é que o ATM consegue fornecer qualidade de serviços diferenciada, né, para cada tipo de fluxo de células. Então, essas classes, quais são os tipos de fluxo que nós podemos ter, né, que nós utilizamos em ATM? A primeira classe, a AL1, é uma classe de serviço que necessita de uma taxa de bits constante, né? Constant bit rate, ou seja, eu preciso de uma vazão constante. Eu estabeleço essa vazão nos switches e eu mantenho essa vazão o tempo inteiro. Então, vocês imaginem, por exemplo, uma aplicação de voz ou uma aplicação de vídeo que requer uma taxa sempre constante, né? A própria rede, o circuito ATM vai manter isso. Então, por exemplo, se nós especificamos que eu preciso ter um link de 128K, por exemplo, para uma transmissão de um vídeo, a rede ATM vai manter 128K o tempo inteiro. Se eu não estiver utilizando a rede, ou seja, se eu não estou gerando células suficientes para lotar o 128K, a própria rede vai gerar o que se chama de células com dummy payload, ou seja, vai gerar células recheadas de zero, simplesmente para manter a taxa constante. Então, sempre vou ter a geração e o tráfego de uma taxa constante de bits. Então, eu vou utilizar isso, né, quando eu tenho aplicações de voz, de vídeo ou aplicações que necessitam dessa taxa constante de bits. Obviamente que isso tem um custo bastante alto para a estrutura da rede, né? A AL tipo 2 possui uma taxa de vazão que pode variar. Mesmo assim, ela possui requisitos de qualidade de serviço. Então, eu tenho, por exemplo, a transmissão de vídeo ou de voz, porém, que utilizam algoritmos de compressão. Então, eu tenho que essas aplicações, elas têm uma necessidade de garantia de banda, porém, essa garantia de banda pode ser em rajadas. O que significa isso? Significa que eu tenho que garantir o 128K, por exemplo, porém, em momentos de ociosidade, eu libero os recursos da rede para outras aplicações. Mas, quando eu precisar do 128, a rede tem que me garantir esse 128K. Então, eu tenho aqui o tráfego em rajadas, né? Eu posso gerar os meus dados de uma maneira em rajada, ou seja, eu utilizo no outro momento eu posso gerar menos dados, posso ter um tráfego menor. E a rede vai suportar quando eu precisar dela.
Então, quando eu tenho aplicações multimídia, voz, vídeo, alguma coisa assim, que possuem algum algoritmo de compressão, a vazão ela tende a variar. Eu tenho uma hora eu preciso de mais vazão, outra hora eu preciso de menos vazão. Então, essa variação de taxa de bits ela é suportada por células classificadas como AAL2. A AAL3-4, as classes 3 e 4, elas são unidas, no que se chama AAL3/4, elas também possuem uma taxa variada de vazão, porém ela não tem garantia de QoS, ou seja, a rede não vai me garantir uma vazão específica. Eu posso ter nesse tipo de aplicação atrasos, eu posso ter delay, e o meu tráfego normalmente é em rajadas. Então, é um tipo de tráfego com taxa variada, variável de bits, que não possui garantia de serviço. E o AL tipo 5 é também em rajadas, não tem controle de vazão nenhum, não tem qualidade de serviço, é um tipo de transporte que é utilizado para transporte de dados, para tráfego de dados, ou seja, acesso à internet, download de arquivos, esse tipo de coisa, eu vou utilizar a AL tipo 5. Então, na prática, nós acabamos utilizando 3 classes. Quando nós temos uma aplicação que possui requisitos fortes de qualidade de serviço, de vazão de dados, nós utilizamos a AL tipo 1. Quando nós temos aplicações que possibilitam que se use compressão ou que se use uma taxa de bits variável, nós utilizamos a AL tipo 2. E quando nós temos tráfego de dados, tráfego de rede IP, por exemplo, nós utilizamos o AL tipo 5. Em relação à internet, bom, a internet também faz a interligação de redes locais através de uma nuvem, da mesma forma que Frame Relay e ATM. Porém, a internet ela permite que exista roteamento, e na internet não existe essa ideia de circuitos. Então, os datagramas que circulam na internet vão passar através de roteadores. Esses roteadores vão fazer análise no Layer 3, vão consultar tabelas de roteamento e vão encaminhar esses pacotes. Nessa rede, os datagramas são tratados de maneira independente. Então, cada datagrama vai ser analisado lá no Layer 3 e vai ser encaminhado de maneira que a tabela de roteamento especifica. A internet, no entanto, tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, na internet nós temos controle de congestionamento e de queda de link. Caso um link fique indisponível, a própria rede identifica isso, os roteadores identificam a queda de um link ou de um roteador, e conseguem, então, automaticamente redirecionar o tráfego por um outro caminho. Isso não existe nas redes com circuitos virtuais fixos, criados manualmente, como nós vimos no Frame Relay e na ATM. Só chamando a atenção, esses circuitos eles são fixos e são configurados manualmente. É assim que a gente usa na prática, a forma mais comum de se configurar os circuitos Frame Relay e ATM é através dessa configuração fixa. E também existe na internet essa troca de informações entre os roteadores que permitem, então, a detecção de quedas de links, detecção de congestionamento e assim por diante. Então, a internet ela também é essa interligação de redes locais, porém de uma maneira muito mais dinâmica e com alguns controles interessantes de tolerância a falhas. Então, as vantagens da internet em relação às redes de circuitos, como, por exemplo, a ATM e Frame Relay, é que nós temos o roteamento, o roteamento e tolerância a falha, ou seja, nós temos a possibilidade de conexão com destinos diferentes, não através de um circuito, e nós temos uma tolerância a falhas melhor, principalmente no caso de quedas de links e falhas em equipamentos. As desvantagens em relação ao Frame Relay ou ATM é que o processo de roteamento ele é mais lento do que o switching, ele requer uma capacidade de processamento maior. E o fato de eu não trabalhar com circuitos impede que eu tenha um controle de qualidade de serviço
tão robusto, né, e tão adequado quanto eu tenho quando eu tenho circuitos, quando eu tenho no ATM, no frame relay, né? Então, o fato de eu tratar os datagramas de forma independente, não como um fluxo de dados, né, dificulta a aplicação de qualidade de serviço nos meus dados. Então, como é que fica em relação ao provedor de acesso? Um provedor de acesso, né, Internet Service Provider, né, ele fornece serviços de acesso à internet, ele fornece links ATM, ele fornece links frame relay, ele fornece serviços de voz, alguns fornecem serviços de vídeo, né, e assim por diante. Então, como é que fica a nuvem para esses provedores, para esses prestadores de serviço de conexão? Eles precisam ter, então, switches ATM, eles precisam ter switches frame relay, eles precisam ter roteadores, eles precisam ter vários equipamentos nessas nuvens de conexão que eles fornecem, né, que eles comercializam. Então, cada vez que vocês precisam, né, que alguém precisa fazer uma ligação entre uma matriz e uma filial, vai contratar, então, uma rede, vai decidir entre frame relay ou ATM, vai utilizar uma nuvem distinta. Então, essa visão dos provedores de acesso, né, dessa nuvem complexa de gerenciar, né, isso aí fomentou o desenvolvimento tecnológico e a criação, então, né, de pesquisas em novas tecnologias, né? Então, esse aprimoramento das tecnologias tornaram os equipamentos mais confiáveis. Eu tenho um menor tempo de queda e a probabilidade de queda são baixas, né? Também os novos tipos de aplicação requerem uma maior agilidade no tráfego e na vazão, e se usa cada vez mais a rede para as mais diferentes aplicações. Se buscou, então, a consolidação dessas diferentes tecnologias numa solução única. Então, era necessário, né, tornou-se necessário a simplificação da nuvem numa tecnologia que fosse rápida, que não fosse complexa, que possibilitasse a convergência de voz, dados, vídeo, que tivesse um nível de tolerância a falhas adequado, né? Tudo isso numa tecnologia única. Surge, então, né, o MPLS. MPLS é a sigla para Multi-Protocol Label Switching. Então, só do nome a gente já consegue ver que é switching, que é comutação, que é Layer 2, e esse Layer 2 é baseado numa label, né, numa marcação que é feita nos quadros MPLS. E esse MPLS, né, o objetivo dele é ser multiprotocolo, ou seja, suportar as diferentes tecnologias numa única estrutura. Então, ele é formado por uma nuvem de switches, né? Então a gente vai ter a mesma estrutura que a gente viu no ATM e no frame relay. Nós vamos ter a utilização de circuitos entre origem e destino. Esses circuitos permitem, então, a aplicação de técnicas de qualidade de serviço, né? E esses circuitos vão ser baseados nessa label, né, nessa marcação. Quando entra nessa nuvem de switches MPLS, quando entra um quadro frame relay, o switch MPLS vai identificar que é um quadro frame relay, vai buscar onde está o DLCI desse quadro e vai dizer, essa é a minha label, né? Então, o DLCI vai ser transformado, né, vai ser interpretado como sendo a label do MPLS. E aí vai seguir nesse circuito identificado por essa label. Quando entrar uma célula ATM, a label vai ser, então, né, o conjunto VPI e VCI. Então, quando entra uma célula ATM num switch MPLS, ele vai ver qual é o VPI e qual é o VCI e vai traduzir isso para a label adequada, consequentemente para o circuito adequado. Quando entra um datagrama internet, como um switch MPLS trata um datagrama IP? O que o switch vai fazer, num primeiro momento, é fazer o roteamento. Só que o roteamento é um pouco diferente. Ele vai fazer um roteamento identificando qual é o destino que ele precisa encaminhar aquele datagrama. Conforme o destino que ele precisa encaminhar o datagrama, ele vai, então, identificar qual é o circuito mais adequado para colocar aquele datagrama. Então ele está lá no Layer 3, ele está lá no nível de rede, realizando o roteamento,
Mas esse roteamento é para identificar um circuito. E no momento que ele identifica qual o circuito MPLS mais adequado para aquele datagrama, ele vai inserir no datagrama a label. Da mesma forma que nós vimos em VLANs, ele vai inserir então a tag, né, da VLAN, na realidade a label do MPLS, ele vai inserir naquele datagrama, e a partir desse momento, aquele datagrama que possui essa label vai ser tratado sempre no Layer 2, ou seja, os próximos switches vão identificar aquela label e vão encaminhar esse datagrama através do circuito correto. Então os datagramas eles vão cruzar a nuvem através de circuitos até chegar no destino correto. O IPv6 ele já possui no próprio cabeçalho um campo chamado de Flow Label. Esse Flow Label ele já foi criado se pensando na possibilidade de utilização de circuitos para esse encaminhamento dos datagramas IP versão 6. Então, numa rede MPLS, caso entre, né, num switch um datagrama IPv6, o switch MPLS vai identificar esse campo Flow Label e vai traduzir esse Flow Label numa identificação de um circuito. Em relação à tolerância a falhas, como funciona no MPLS? Os switches eles trocam informações de circuitos, então não é estático que nem as redes Frame Relay e ATM, existe comunicação entre switches. Né? É possível a detecção da inserção de um novo switch, ou da retirada ou da queda de um outro switch. Existem tabelas de circuitos que são trocadas entre os switches, bastante similar ao roteamento dinâmico da internet. E as informações sobre os circuitos também são trocadas. Então é possível a reconfiguração de circuitos utilizando caminhos alternativos dentro de uma nuvem MPLS. Então eu tenho uma estrutura que funciona, né, que trabalha utilizando o Layer 2, que funciona operando através da comutação, através da utilização de switches, porém esses circuitos, esses caminhos dentro dessa nuvem, entre esses switches, eles podem ser reconfigurados de uma maneira similar à internet. Então tem a tolerância a falhas, né, a tolerância em caso de falhas, ao mesmo tempo em que eu continuo mantendo a agilidade do switching, né, a agilidade da utilização do Layer 2. Então cria-se uma nuvem de tecnologia única dentro do prestador de serviços, e essa nuvem que tem os switches MPLS, né, essa nuvem de tecnologia única, é capaz de servir links ATM, Frame Relay, internet, etc. Então, o prestador de serviço migrou, né, todas aquelas nuvens que ele tinha com equipamentos distintos, ele migrou para uma tecnologia única, e essa tecnologia única permite que ele continue comercializando exatamente as mesmas tecnologias que ele comercializava antes, né? Então, todos os provedores de acesso, todas as companhias que fornecem links, elas migraram para essa tecnologia de MPLS.